Olá, bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Hoje vamos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e como isso também está ligado à espera de um futuro julgamento, não é? Como está no título, uma destruição de Sodoma aponta para um castigo futuro maior ainda que está para vir. Então pronto, vamos começar, irmãos, e vamos então passar aqui para o próximo slide. Então, Sodoma e Gomorra são ínfames por julgamento de Deus sobre a maldade. Sodoma é conhecidíssima, não é? É usada, toda a gente conhece Sodoma e Gomorra, mesmo quem não liga nada à Bíblia, não é? E então temos aqui que Sodoma é vista como um epítome da maldade e uma expressão da ira de Deus, ao mesmo tempo que Sodoma é conhecida por ser tão má, não é? A história dos anjos e assim, das pessoas de Sodoma quererem violar os anjos e assim é conhecida, toda a gente conhece Sodoma, até o nome não é de imoralidade sexual, sodomia, etc. É bem aí do nome da cidade. É como uma cidade conhecida por ser má mesmo, imoral, até pela imoralidade sexual, sendo o principal componente do pecado que ela é conhecida, mas também conhecida pelo que lhe aconteceu, não é? Que Deus enviou fogo do céu, digamos assim. Então, mas muita gente pensa que isso foi uma historinha, não é? E não é um evento histórico, mas a Bíblia é clara, foi um evento histórico. Sodoma realmente e Gomorra existiam. Sodoma e Gomorra eram más aos olhos de Deus e foram vítimas de julgamento justo da parte de Deus. E isso também leva para uma conclusão futura, que é como Jesus e o apóstolo Pedro apontaram para o dilúvio como garantia de julgamento futuro, o dilúvio antes disto, destruição de Sodoma, os ambos também apontaram para o julgamento de Deus sobre Sodoma, pelo fogo, como uma garantia de julgamento futuro. Este julgamento sobre Sodoma é uma garantia que nós futuramente vamos ter um julgamento do género, não é? Até porque o mundo caminha a passos largos, se já não está pior até que Sodoma. Hoje em dia vemos coisas que ainda há pouco tempo tivemos esta campanha da Balenciaga, não é? Que ponham em crianças coisas completamente que até para os adultos não devia pôr, mas é o que é e é o mundo em que vivemos e por isso podemos esperar que não falta muito para um julgamento tipo Sodoma, não é? Então, e Deus, as passagens que eu falei são estas, vamos lê-las, são importantes e Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Para nós é importante, porque realmente nós somos pecadores, também não somos melhores que muita gente, não é? A gente precisa de Jesus, por isso é que somos salvos, é por Jesus, não é por nós sermos justos, mas ainda assim aqui é uma garantia que realmente há pessoas piores que outras, não é? E que o mundo jaz no maligno, e o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Isto é importante para nós, que vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel a Jesus Cristo, porque realmente o julgamento que aí vem, nós queremos ser poupados, digamos assim. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, estavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia do Filho do Homem que se há de manifestar. Naquele dia, quem tiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não as deixa para tomar. E da mesma sorte, se estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhar para trás, irmãos. Só há uma hipótese de fugir deste julgamento: é permanecer fiel, permanecer na fé e saber que Jesus é por nós e que realmente Ele é a nossa única hipótese. Então, vamos analisar aqui o que Jesus diz, não é? Como nos dias de Noé. O que é que ele quer dizer com isto?
Pode haver outras causas mais profundas, até com experiências genéticas e assim, mas vamos tocar só no mais claro, que é, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Jesus falou dos dias anteriores à destruição de Sodoma como uma época em que as pessoas eram indiferentes e se preocupavam apenas com as coisas desta vida. Comer, beber, comprar, vender, plantar, construir, ver o Mundial. Ou seja, isto vê-se bem que é mesmo os dias em que a gente vive, não é? Realmente as pessoas não se preocupam com mais nada a não ser os afazeres desta vida. Quem é que pensa espiritualmente? Quem é que pensa nas coisas do alto, não é? Realmente é os tempos que vivemos, desde Noé. Em outras palavras, as pessoas foram apanhadas com as coisas materiais da vida, o que as levou a não se preocuparem com as coisas de Deus. Então a destruição pelo fogo e enxofre veio rápida e inesperadamente destruindo sobre eles. E até queria comentar aqui que nem tem sido rápido nem inesperado e realmente este mundo caminha a passos largos para a destruição e a gente vê uma crise enorme económica, de saúde, de energia, eh, de saúde mental, de espiritualidade. Vemos esta crise a aumentar, aumentar, aumentar e as pessoas só querem saber destas coisas aqui da vida. Não querem saber de mais nada espiritual. E realmente depois o que acontece é que os que estão vigilantes isto não acontece, mas para os que não estão, são apanhadas desprevenidas e vem fogo e enxofre. Da mesma forma, quando Pedro falou do julgamento que ocorreu em Sodoma e Gomorra, transformando-o em cinzas, foi para pronunciar o futuro julgamento escatológico pelo fogo. Este julgamento eterno final, no entanto, não abrangerá a todos. Como já falámos há bocado, quem não está em Cristo, fogo eterno. Quem não está? Quem não está em Cristo, fogo eterno. Quem está salvo. E por que foi Sodoma destruída? Isto é importante. Sodoma é conhecida, sabemos, pela imoralidade sexual. Mas será que foi só isso? Em Gênesis 18, o Senhor aparece a Abrão e anuncia a intenção que Sodoma seja destruída porque o seu pecado é muito grave. Os homens de Sodoma foram anteriormente descritos como perversos, grandes pecadores contra o Senhor. E o último termo, perverso, Ra, também é usado para descrever o povo na época do dilúvio. Perdão. E indica que os pecados de Sodoma mereciam a mesma resposta catastrófica de Deus. Mas qual foi essa maldade? Ou seja, Sodoma e Gomorra estavam muito parecidas com o mundo antes do dilúvio. E o que é que isso queria dizer? A principal questão é que em Gênesis 19 enfoca é o facto de todos os homens quererem conhecer os visitantes angelicais, em outras palavras, ter relações sexuais com eles. Ou seja, queriam violar os anjos, não é? Para além de ser um ato de violação, era um ato também que a Bíblia condena, que é a homossexualidade. Mas aqui principalmente a conjugação dos dois, não é? No entanto, é importante perceber que Sodoma era culpada de muitos outros pecados para além da homossexualidade. Não foi só isso, não é? Uh, Na história bíblica posterior, à frente vemos, os profetas comparam as injustiças sociais cometidas pelo povo escolhido de Deus, Israel, Judá, ao povo de Sodoma. Então vamos ver aqui o que é que o povo de Sodoma fazia. Glutonaria, facilidade próspera, não ajudar os pobres, arrogância, injustiça, adultério, mentira, falta de vontade de se arrepender. Parece um bocado dos dias de hoje, não é, irmãos? O profeta Ezequiel também aponta que a culpa de Sodoma era soberba, fartura de comida, próspera tranquilidade, mas não socorrendo os pobres e necessitados. Foram arrogantes, fizeram abominação diante de mim. Então, por causa disto, muitos argumentam que afinal não tem nada a ver com o comportamento homossexual. Mas isso ignora até o facto que a palavra abominação aqui em hebraico se refere à imoralidade sexual, especificamente à relação homossexual prescrita em Levítico 18, 22 e 20, 13. Ou seja, sim, teve a ver com a homossexualidade, mas também teve a ver com muito mais do que isso. No final, Deus julgou Sodoma e Gomorra com justiça, não apenas por causa disso, do seu comportamento perverso, mas também porque 10 pessoas justas não puderam ser encontradas ali, porque Abraão disse, se forem encontradas 10, o Senhor poupa Sodoma, não é isso? O Senhor disse que sim, mas não haviam 10 pessoas justas, não haviam, era como antes do dilúvio. O Senhor disse, todo o pensamento do homem é para o mal, em Sodoma e Gomorra era igual, todo o pensamento do homem era para o mal, nem 10 justos se encontraram lá. A destruição de Sodoma, o sol havia nascido na terra quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do céu. E sobreverteu aquelas cidades, todo o vale e todos os habitantes das cidades e o que nascia da terra. Moisés usa a linguagem do dilúvio, em Gênesis 6:7, para descrever a destruição de Sodoma. Assim como Deus enviou as águas do dilúvio que choveram sobre a terra nos dias de Noé, ele choveu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra num dilúvio de fogo. O dilúvio de fogo destruiu Sodoma, assim como a terra foi destruída pela água na época do dilúvio. Ou seja, há uma comparação, é julgamento
Um julgamento que também será escatológico no final. A descrição do apóstolo Pedro sobre a extinção, catástrofe de Sodoma, encaixa-se bem com o julgamento da cidade que a transformou em cinzas. Depois que Deus derrubou Sodoma, toda a terra foi queimada para que nada crescesse e ninguém voltasse a morar nela. Ficou anátema. Foi grave. Embora Ló seja considerado justo, a sua vida é uma lição para os cristãos que se envolvem com as coisas deste mundo. No final, o que atraiu Ló a Sodoma foi-se. Nós vemos que Ló foi sempre indo para Sodoma, não é? Abraão deixou-o escolher, e apesar de Ló ser considerado justo na Bíblia, nós vimos, também vemos que há uma certa influência de Sodoma em Ló. E reparem que Ló, os anjos tiveram que pegar nele mesmo para o tirar dali, mesmo sabendo tudo e sabendo tudo. E a mulher de Ló até olhou para trás. Então, lembre-se de que Ló começou a sua vida vivendo sobre a bênção do seu parente Abraão. Mas porque ele viu, aqui é importante esta expressão, ele viu a beleza do Vale do Jordão. Mudou-se para Sodoma e mais tarde tornou-se residente dessa cidade perversa. É importante, tudo começa nos olhos, não é? A gente vê, atrai, o pecado atrai, como a maçã, não é a maçã, mas o fruto proibido, não é da Eva, ela vê, atrai e depois age sobre isso. É importante proteger então o que vemos, os nossos olhos, os nossos desejos internos. Começa sempre com um mau desejo interno. E ele não apenas demorou no dia da sua destruição, como já comentamos, escapando apenas pela misericórdia de Deus, teve que se levar quase ao colo, mas também perde a sua esposa e os seus genros, que não os conseguiu convencer. Pensavam que ele estava a brincar. Não apenas isso, mas a única descendência de Ló, Moab e Amon, foi o resultado de suas filhas o explorarem sexualmente, enquanto os seus últimos anos foram passados vivendo numa caverna, na montanha, como um recluso. Ou seja, o mundo contamina, irmãos, e contamina-nos a nós também. E temos de ter cuidado com isso, porque, como vemos, a influência do mundo acaba sempre mal. Em nós, mas também nos próximos a nós, como vemos a mulher, as filhas, os genros, acabam mal para todos à volta de Ló. Ou seja, é uma lição para nós, o Velho Testamento, como também está escrito. Escrito para a nossa instrução. Judas usou o julgamento catastrófico que veio sobre Sodoma e Gomorra como um exemplo para a punição dos ímpios, que era caracterizado como fogo eterno. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas também se entregaram à imoralidade sexual e perseguiram o desejo antinatural, servem de exemplo ao sofrer uma punição de fogo eterno. Judas 7. O conhecimento de que há julgamento futuro deve-nos então motivar e alertar a alertar aqueles que ainda estão nos seus pecados que a única maneira de escapar a esse julgamento vindouro é confiar no Senhor Jesus Cristo, aquele que levou sobre si mesmo o julgamento dos pecadores, para que possamos viver uma vida justa neste presente século mau. Ou seja, para terminar, irmãos, isto é um aviso para nós cristãos, para não sermos contaminados pelo mundo, para não sermos contaminados por Sodoma e Gomorra, porque estamos no meio de Sodoma hoje em dia, temos de ser honestos, ligamos a televisão, é Sodoma, e é importante não nos deixarmos contaminar sobre isto. É importante as coisas que vemos, como vemos, tudo começa com o ver, o desejar. Importante para nós então isso. Mas também por outro lado, importante para nós saber que as pessoas que não estão em Cristo vão sofrer fogo eterno, essa chuva de fogo e enxofre. E realmente vão para o inferno, irmãos. E então é importante, esta é a hora de avisarmos porque, como vemos, o mundo está como nos dias de Noé. E quando o mundo chega aos dias de Noé, o julgamento é certo. Então o tempo é curto, irmãos. Vamos pregar e enquanto pregamos, mantenhamos a fé até o fim, sem nos deixarmos contaminar por este mundo. Deus vos abençoe e até à próxima.